Conforme prometido, o Internacional vai à CBF para fazer críticas veementes à arbitragem e principalmente à não utilização do VAR em algumas possibilidades de pênalti no Campeonato Brasileiro. Lá no Uruguai, Carlos de Pena faz coro à direção colorada e detona o Wilton Pereira Sampaio. Já aqui em Porto Alegre, o Inter começa a encaminhar a permanência de um volante de destaque no jogo contra o São Paulo e libera um lateral para a Europa. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube que tá liberando o lateral esquerdo Rangel, tá para encaminhar a compra do volante Rômulo e fez duras críticas à CBF, não só nos microfones, mas lá no Rio de Janeiro, na entidade brasileira. A gente tem muita coisa para falar do nosso Colorado, fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve no canal, dá essa força, deixa teu like e compartilha para o maior número de colorados possível o conteúdo aqui que ajuda pra caramba meu trabalho, beleza? A KTO também tá te esperando lá com o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e bora se divertir, porque KTO é onde a diversão acontece, beleza? Olha só, deixa eu falar rapidinho pra vocês aqui, ó, o Vinícius Rangel tá indo pra Europa. Tá? O Internacional já tem alguns clubes interessados no lateral esquerdo de 19 anos e deve estar liberando ele, vai fazer um dinheirinho aí com o guri do Celeiro de Ases. Ele tinha vindo a Porto Alegre, né, para trabalhar no Internacional desde o Atlético e agora nessa temporada ele fez 23 jogos com 6 gols e uma assistência. E aí teve até alguns treinos, né, que foi chamado pelo Kudê, estava ganhando até um espaço lá no CT Parque Gigante, mas vai ser liberado para a Europa. Tem algum zum de que aconteceu alguma coisa também nos bastidores, não só questão de bola, por isso que está sendo liberado, tá? Mas isso eu não consegui confirmar. Informação de alguns colegas aqui nos bastidores, beleza? Então, Vini Rangel, lateral esquerdo, indo embora do Internacional. Vale lembrar, né? O Rangel que, mesmo como eu falei, já no CT Parque Gigante, teve aí agora a concorrência do Dalbert chegando também, né? Tem o René, que é o titularíssimo, e o Taualara, que acabou ficando, né? Não foi pro México. Ele tava para ir pro México e eu vou te dizer que eu não duvido que ele vá agora no final do ano também, tá? Nessa metade agora da temporada ainda não tinha batido a questão dos valores, a questão da comissão do empresário. O Taualara que é empresariado pelo Vinícius Pratias, né? O mesmo empresário do Leandro Damião, beleza? Em contrapartida, o Inter está organizando as suas finanças para garantir a permanência do volante Rômulo, um dos destaques da partida agora contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, né? A vitória do Inter de virada dentro do Beira-Rio, para mim, eu falei pela manhã, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, foi o destaque, né? Foi o grande nome do segundo tempo, o Rômulo, o cara que não só abriu o meio-campo de uma forma diferente em relação ao Gabriel, né, no primeiro tempo, na etapa inicial, mas também permitiu o Bruno Henrique ir mais à frente, chegar mais próximo do Alan Patrick e aí se envolver mais com a partida ali, o Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson, o Maurício pela direita, e aí o Internacional tomou conta do setor ainda mais quando o Kudê adiantou os dois laterais. O resto é história, né? Então, o Inter vai comprá-lo junto ao Atlético. Ele está emprestado até dezembro, agora com o passe fixado na casa dos 4 milhões de reais. É 3 milhões e alguma coisinha, entre 3 milhões e meio e 4 milhões de reais. Não se sabe ainda se vai ser parcelado, se vai ser na bucha, mas o Inter começa já a trabalhar esse encaminhamento, jamais, na verdade, assim, ontem, claro que foi um grande destaque do jogo, né, a forma com que o Rômulo jogou, a segunda partida dele, inclusive, com o Kudê, né, a primeira partida tinha sido lá contra o River Plate, nas oitavas de final, lá no Monumental de Nunes, lembra que aí ele sente ao longo do segundo tempo, quando ele entra, ele ainda fica em campo e se lesiona.
Aí tem uma lesão muscular, e aí acaba não jogando mais com o Kudê. Ontem jogou, chamou a atenção da direção colorada também, né? A sua performance, mas ao longo dos treinamentos já tinha ganho o ok ali do Kudê, do Magrão e companhia limitada para que continuasse no Beira-Rio aí agora nas próximas temporadas. A tendência, contrato de mais 3 anos. É um jogador jovem e tem, né, também a desenvoltura de jogar não só como volante, mas como lateral direito. Beleza? E o Internacional cumpriu, né, a sua palavra e foi à CBF lá para conversar com a comissão de arbitragem da entidade máxima do futebol brasileiro, fez duras críticas, inclusive, ao VAR brasileiro, as possibilidades que o Inter não teve de penalidades marcadas agora no Campeonato Brasileiro, e aí ele cita o Red Bull Bragantino, cita o Fortaleza, cita o jogo contra o Goiás agora também, que o Ener Valencia sofreu um pênalti, né, claro, e nem o VAR chamou. O Bragantino, inclusive, é o Ener Valencia também que sofre, né, a penalidade. Então o Inter vai lá e reclama com a CBF. Ó, eles foram o Felipe Becker, o vice-presidente de futebol, e o diretor de futebol, José Olavo Bisol, eles foram recebidos, melhor dizendo, pelo Péricles Bassol e o Alício Pena Júnior, né, que são representantes também da comissão de arbitragem. O presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Seneme, não estava presente. Cara, é aquela coisa, né? Eu sempre digo, não vai dar em nada. Não vai dar em nada isso, tá? Mas é bom ir lá fazer um xixizinho na árvore, né? É bom ir lá mostrar um descontentamento, principalmente para a galera ver que o Inter vai no microfone, que o Inter reclama, e aí os árbitros também não digo ficar condicionado, mas tem que ficar com medo de quando enfrentar o Internacional, de passar vergonha nacional. Tem que falar no microfone, para que aí, além de esbravejar no microfone, passem a semana inteira falando do árbitro, e daí ele começa a se ligar, assim como ele começa a se ligar, como ele se liga quando ele enfrenta o Flamengo, quando ele enfrenta o Palmeiras, quando ele enfrenta o Corinthians, daí não pode sair na rua, né? Esses caras têm dificuldade daí de pegar e andar na rua, porque os torcedores eles vão lá e cobram, tá? Então o Inter tem que começar a deixar mesmo a crítica interna e passar a sair do vestiário, né, as palavras contra a arbitragem. O Depena, por exemplo, fez críticas também, né, fez coro a essas críticas de arbitragem, falando agora numa rádio uruguaia sobre a vitória do Equador sobre a seleção do seu país, né, 2-1 agora pelas eliminatórias da Copa, quando o Wilton Pereira Sampaio era o treinador, que treinador, né, o Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro da partida, inclusive teve um pênalti sonegado agora o Uruguai, né, poderia ter sido de repente 2-2 a partida, e aí ele também aproveita e fala, né, que ele já é o Wilton Pereira Sampaio, o Depena falando do Wilton Pereira Sampaio, ele já é um desastre no Brasil e se mostrou ainda pior nas eliminatórias, e é um cara meio que arrogante, porque quando tu chega nele para conversar, ele já tira cartão amarelo para te advertir, falou o Depena, lembrando também, obviamente, lá de trás, né, 2021, quando ele volta atrás, né, do pênalti, no pênalti da bola do Moisés no Ramiro no jogo contra o Corinthians, que teria feito aí, obviamente, o início de uma caminhada para o tetracampeonato brasileiro do Inter. Aproveita também, né, e falou do Valencia, que perdeu o pênalti contra o Rocher, né, que ele disse assim que o Valencia abriu o pé demais, né, o Rocher conhece ele, então o Valencia teve que pegar e bater muito melhor do que ele sempre bate, e aí acabou indo para fora, né, e o resto é história nas eliminatórias, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais e bora falar do Internacional. Um vídeo da manhã, um vídeo da tarde e muita coisa do nosso Colorado por aqui todos os dias, beleza? Te agradeço demais pela parceria e pela continuidade aqui dos conteúdos e óbvio que a gente continua falando do nosso Colorado, do nosso Inter, porque agora já estamos, ó, melhorzinho na tabela, né? Vamos dar uma secada hoje no Cruzeiro, no Corinthians, e aí amanhã a gente fala como é que ficou essa tabela parcial aí do Campeonato Brasileiro, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!